Os irmãos podem se assentar mais uma vez. Convido aqui à frente o pastor Jade, que será o nosso pregador dessa noite, dando continuidade ao estudo no livro de Colossenses. Deus nos abençoe e abençoe o pastor Jade também. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia em Colossenses. Já foram vários estudos nessa carta, mas tenho a sensação de que nós estamos aprendendo muito. Tem valido a pena estudar esse livro tão importante que Paulo escreveu. Propus como título Novas Vestes para um Novo Homem. Vamos ler a partir do verso 5, em Colossenses capítulo 3. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Amém. Frequentemente, meus irmãos, nós associamos as vestes de alguém à sua própria identidade. Quando nós olhamos para as profissões, talvez isso fique um pouco mais claro. É fácil reconhecer, sem que a pessoa diga, que ele é um médico, por exemplo, se ele estiver usando o seu jaleco, os aparatos todos que precisam para ser um médico. De igual forma, um bombeiro, com a sua roupa muito própria, alguém que trabalha no serviço militar, sem que ele diga a sua profissão, você sabe que ele trabalha com aquilo. Existem roupas também que são inconfundíveis para ocasiões especiais, não necessariamente de trabalho, mas o vestido da noiva de casamento, aquele branco que chama a atenção de todo mundo, roupa de guerra, e assim por diante. Então, de alguma maneira, as roupas revelam quem nós somos e o que nós fazemos. E este texto de Paulo aqui, em Colossenses, está falando sobre isso. Está falando sobre quem nós somos em Cristo e como deve ser o nosso comportamento a partir desta verdade. Então, a partir de Cristo, nós recebemos uma nova identidade que está sendo formada em nós por Deus. E isso implica em mudanças radicais na nossa vida. Vocês vão notar que Paulo está falando de várias coisas aqui que são desaprovadas, mas ele diz, as quais vocês antes praticavam. Então são coisas que precisam morrer para que as virtudes cristãs cresçam na nossa vida. No texto de hoje que nós lemos, é mais a parte negativa, por assim dizer. Paulo vai tratar nesses versos aqui, mais daquilo que precisa ser negado por nós, para que nós possamos conhecer a Cristo. Na semana que vem, quando nós voltarmos a esse texto, quando nós seguirmos os próximos versos, nós vamos ver
quais são as coisas que precisam crescer nessa nova vida. Mas antes de Paulo falar de nós, né, do que implica a ética cristã, que não é só doutrina, a gente precisa se situar naquilo que é o plano de Deus, que Paulo está mostrando aqui nessa carta, o plano de Deus para a humanidade. Por isso que no capítulo 1, se a gente pudesse simplificar muito, ele começa apresentando a Cristo. Ele nos mostra ali quem é Cristo, especialmente na parte do hino, falando sobre a identidade de Cristo. E diz também do que ele fez. Depois de mostrar o que Cristo é, o que ele fez, ele mostra como que o Evangelho vale a pena ser pregado. No capítulo 2, depois de dizer quem é Cristo, no 2 ele vai falar qual é o nosso problema. E é essencialmente o pecado. Embora nós tenhamos muitas dificuldades na vida, o problema central do ser humano é que nós nascemos na condição de pecadores. E a resolução deste problema, Paulo começa a mostrar ali no capítulo 2 já também, não é possível a partir dos métodos humanos. Quais são os métodos humanos que Paulo denuncia ali como sendo ineficazes, insuficientes para mudar o comportamento de alguma pessoa? São 3 coisas, como nós vimos. Primeiro, o legalismo judaico, essa exigência de que gentios retornem à sombra da lei para mudar o comportamento. Ele fala isso não funciona. O misticismo esotérico grego das experiências de visões, de supostas revelações de anjo, isso não resolve. E ele termina falando de ascetismo. Talvez uma pessoa que renunciasse a prazeres, a paixões, jejuns prolongados. Isso por si mesmo, essas regras humanas também não resolveriam. Então são 3 coisas. Primeiro, Paulo mostra isso, que não funciona. E mesmo que essas coisas todas tenham aparência de religião, aparência de sabedoria, aparência de filosofia, de algum conhecimento elevado, ele termina no verso 23 dizendo: não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, ou seja, estes métodos humanos são ineficazes. Paulo termina com esse verso para sepultar qualquer expectativa humana de redenção sem Cristo. Então a pergunta agora passa a ser o que resolve então? Se tudo isso não resolve, ele começa a mostrar no capítulo 3 que é a obra de Cristo quem resolve. É somente Cristo quem resolve. E nós, pela fé nele, nos tornamos unidos a ele naquilo que ele fez na sua obra. Ou seja, a obra de Cristo não é algo que ficou no passado, um evento histórico que aconteceu simplesmente. Isso tem uma implicação para nós hoje, porque nós, espiritualmente falando, segundo Paulo, tanto morremos com Cristo pelo batismo, no verso 12 do capítulo 2, quanto ressuscitamos com ele. Você pode conferir. E aí Paulo retoma essa ideia aqui, lá no início do capítulo 1, falando, vocês já ressuscitaram com Cristo. Então essa é uma realidade espiritual na vida de todo cristão. E porque isso aconteceu, ele diz que nós precisamos agora pensar nas coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado. E o que significa na prática isso? Pensar nas coisas que são do alto. Não é simplesmente meditar na vida futura, isso também é importante. Mas significa ter uma ação prática na vida hoje de mortificação para o pecado. Uma vez que Cristo já morreu e nós estamos unidos a Ele na sua morte, nós precisamos agora morrer diariamente, assim, por assim dizer. E é desse modo que ele começa o verso 5 que nós lemos. Olha lá. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Natureza carnal, terrena. Isso aqui é tudo aquilo que nós herdamos de Adão e que nos conduz ao pecado.
Paulo vai fazer essa lista aqui de vários pecados, de diversas áreas que o ser humano peca. E ele começa falando de pecados relacionados à sexualidade. Vocês podem ver aí, ele diz, façam morrer a natureza terrena de vocês. Primeiro, prostituição. A minha Bíblia traduz por imoralidade sexual. A palavra grega ali é porneia. Isso significa todos os pecados ligados à sexualidade, fora do ambiente estabelecido por Deus para que isso aconteça. O ambiente que Deus estabeleceu para que a sexualidade possa acontecer sem restrições e sem culpa e pecado para o ser humano é o casamento. Então aqui, inicialmente, Paulo está condenando pecados como o adultério, como a prostituição, como a pornografia, etc. Tudo aquilo que não acontece no interior do casamento. E por vezes nós pensamos que esse assunto é algo recente, que está escrachado, que a nossa sociedade é a mais depravada de todas. Não é? Ainda mais a gente que tem um carnaval muito forte aí no início do ano. Mas isso não é algo recente, meus irmãos. Isso não é algo que está de maneira onipresente só na nossa cultura, não. Desde o mundo antigo, os homens tropeçam nessa área. No tempo de Paulo, por exemplo, no Novo Testamento ali, tinham-se os cultos, religião misturado com imoralidade sexual. Por exemplo, da deusa Afrodite, a deusa das orgias, a deusa da fertilidade. Tinha também o culto à deusa Ártemis dos Efésios. Era um dos maiores templos do mundo antigo. No meio dos gregos também tinha a veneração a Dionísio, o deus da embriaguez, o deus dos excessos, o deus do êxtase, do vinho, Baco, de tudo aquilo que representa o lado não racional do humano. Isso é Dionísio. E a Bíblia, mesmo fora da cultura, a Bíblia também dá testemunho de pessoas que, embora até alguns deles fossem tementes a Deus, participaram da história da grande redenção, também caíram em pecado, como Davi. E a Bíblia não passa pano, mas condena tudo isso. Então, inicialmente Paulo está falando sobre isso, essa palavra aqui, prostituição ou imoralidade sexual. Ele também fala de impureza, nesta mesma área. A vida e a mente da pessoa é moralmente contaminada por perversões sexuais. Não consegue olhar para o próximo com os olhos limpos e puros. O tempo inteiro a mente meditando e tomada por isso, não consegue ter um contato humano real com as pessoas, sincero, é sempre impuro. Ele diz também paixões e desejos maus, ou seja, os sentimentos desordenados, desejos sexuais que escravizam as pessoas e aprisionam a ciclos que não permitem a pessoa se ver livre disso. Então veja o seguinte, nós estamos falando sobre isso aqui. A dimensão sexual e o prazer sexual, ele não é condenado na Escritura. Deus não é contra isso em todos os casos. A Bíblia tem um livro inteiro falando sobre o amor conjugal. Vocês se lembram? O livro de Cânticos dos Cânticos, o Cantares. Então, e tem pessoas que falam que a leitura ali é simbólica de Cristo e a igreja. Honestamente, você vai ter muito problema se fizer esse tipo de analogia. É no Novo Testamento que se fala que a igreja é a noiva de Cristo, essa metáfora do banquete e tudo mais, mas Cântico dos Cânticos é literal. Então, o amor intenso, a paixão e os afetos são louvados por Deus quando é pelo seu cônjuge e quando acontece no seio do casamento.
O problema é que o pecado distorce tudo aquilo que foi criado por Deus de maneira boa. Sabe? Isso que deveria ser um bem para desfrute do ser humano é transformado em pecado. E nós temos muitos exemplos na Escritura. A mulher samaritana, por exemplo, que encontra com Jesus, e Jesus diz a ela que ela tem 5 maridos. É uma mulher, o que o texto está nos mostrando ali, que está buscando saciar esse seu desejo desordenado, pulando de cama em cama, e nunca está satisfeita em Deus. E Jesus identifica neste padrão de conduta sexual, nessa cobiça, uma sede que nada poderia satisfazer. Por isso que Jesus fala que ela precisa, em vez disso, precisa da água da vida. Então, estes são os pecados que Paulo condena aqui inicialmente. Mas ele também fala no verso 5, curiosamente, sobre ganância. Em outras Bíblias diz avareza, que é idolatria. E aqui se trata de pecado relacionado a dinheiro. E como que Paulo salta, de um assunto para outro, assim, de repente? E a gente consegue encontrar uma explicação para isso, tanto na Bíblia quanto na cultura. Frequentemente as coisas estão associadas, sabe? Essa tríade que eles falam, e é verdade. Dinheiro, sexo e poder. E elas se retroalimentam num ciclo de vícios humanos. Na Escritura nós vemos que a ganância pelo dinheiro, por que elas estão associadas aqui com o vício sexual? Porque o dinheiro, tal como o sexo, é um tipo de, quando se torna ganância, é um tipo de desejo sem limites. Nunca existe contentamento, nunca tem um basta. A pessoa nunca para desfrutar daquilo que tem, mas ela está sempre em sede por algo mais. Quando nós olhamos, por exemplo, para os 10 mandamentos, é interessante porque um deles é dedicado exclusivamente à sexualidade. Se diz, não adulterarás. É o 7º mandamento. Ok? E alguém poderia supor, ok, então terminou ali tudo o que se tinha para dizer sobre a sexualidade. Será? Lá no 10º mandamento é dito, não cobiçarás. Mas tem um complemento para o não cobiçarás. Não é só não cobiçarás, existe a qualificação. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo ou o jumento. Percebam que aqui Deus está dizendo que você não deve cobiçar as coisas que o outro tem e a mulher que o outro tem, ou o marido, no caso das mulheres, que a outra tem, não é? Então, frequentemente essas coisas estão associadas e elas se alimentam. Homens usam do dinheiro para ter a mulher que quiserem, as mulheres usam da beleza para casar com um homem bem rico, e por aí vai. E esse é o nosso mundo. Mas, Paulo está mostrando aqui que para os cristãos não precisa ser assim. Nós não devemos viver por isso. Na verdade, nós devemos fazer estas práticas morrerem em nossa vida. É radical isso, percebe? Ele não fala simplesmente, parem com isso. Falando, façam morrer. Façam morrer. Em outro texto sobre imoralidade sexual, em Coríntios, no capítulo 6, ele diz, fugir da imoralidade sexual. Sabe? Como José, por exemplo, fugiu ali no Egito da mulher de Potifar. Existem desafios na vida cristã que nós devemos enfrentar com resistência e com firmeza, sabe? Com perseverança, enfrentar de frente, fazer guerra. No caso aqui da imoralidade sexual, a recomendação não é enfrentar, mas é fugir. Não é covardia fugir dessa guerra, é sabedoria.
Se nós lermos o livro de Provérbios, por exemplo, nós vemos como que é sabedoria fugir disso. Deus manda a gente enfrentar ou mesmo resistir até o diabo. Tiago, no capítulo 4, diz: submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui é o diabo quem foge, está vendo? E quando se trata da imoralidade, quem é que foge? Somos nós. Sabe? Então é preciso vencer essa guerra com a fuga. É desse jeito que Paulo nos mostra aqui. Por que que nós precisamos fugir? Por que que essa velha natureza precisa morrer? Ele especifica no verso 6, por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então Deus se ira sobre esse assunto. Deus não é passivo com relação ao pecado. Embora a cultura, os filmes, as pessoas normalizem certos comportamentos, nós devemos nos pautar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele se ira sobre essas práticas. E segundo, porque são práticas do passado do cristão. As pessoas de Colossenses, muitos de nós hoje também vivíamos nestas práticas no passado, mas elas pertencem à vida antes de conhecer a Cristo. Ele diz no verso 7, as quais vocês praticavam quando costumavam viver nelas. Então, depois de conhecer a Cristo, nós fomos transportados de um reino para outro. Nós somos tirados do império das trevas, colocados no reino do Filho amado. Então, Cristo nos libertou dessa vida. Nós éramos escravizados por isso. Não faz sentido, depois de estarmos com Cristo, no reino do Filho amado, retornar a este comportamento. Então, Paulo está nessa primeira parte aqui falando de sexualidade e de ganância pelo dinheiro, que os cristãos não devem alimentar. Ele vai falar depois, no verso 8 em diante aí, de pecados ligados a temperamento e palavras. Veja comigo. Abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então está aqui mais uma lista de Paulo. Primeiro, aí ele coloca ira, indignação, ou seja, sentimentos de violência, expressões de raiva contra as pessoas, contra o próximo. Precisa desaparecer também, abandonar. Depois ele fala de maldade, ou seja, maldade é esse desejo deliberado de causar dano a alguém ou de ver alguém por si mesmo se danar, se arrebentar, não é? Ele diz também maledicência, e aqui já é uma questão da língua mesmo, ou seja, assassinar a reputação de alguém pelas palavras. Por vezes, a pessoa que ouve nem conhece aquela de quem o outro fala mal, percebe? O pecado da maledicência é terrível por isso. Quando alguém ouve, ele nem sequer conhece este outro, mas ele já, a partir do que ouviu, começa a formar uma imagem que por vezes não corresponde àquilo que a pessoa é verdadeiramente. Então já fica uma visão negativa de maneira gratuita. Isso acontece nas igrejas também, meus irmãos. Eu me lembro de uma vez que eu mudei de cidade, estava procurando uma igreja para frequentar, visitei algumas e aí estava conhecendo pessoas, visitando. Aí teve uma pessoa que falou comigo assim, eu perguntei sobre a igreja X, ele falou: aquela igreja até é boa, o pastor é bom, mas o pessoal do louvor é muito arrogante. Aí eu falei: eita, é mesmo. Aí guardei para mim, fiquei com reservas sobre aquilo. Acabou que por uma circunstância diferente, eu acabei não ficando naquela igreja mesmo,
Mas eu fiz boas amizades naquela igreja e conheci pessoas, inclusive do louvor, né? Eu que toco, e não tinha nada a ver com o que eu ouvi, meus irmãos. Pessoas humildes, pessoas cristãs, pessoas dedicadas a Deus, servindo a Deus. Mas tem isso, o louvor é muito estrela. E, por vezes, se você não se cuida e não procura conhecer verdadeiramente, você compra a ideia da pessoa que usou da maledicência contra o outro. Então, entendam bem, não existe problema nenhum de você dizer para alguém o seguinte: não sei, não conheço, não tive contato, não conheci o suficiente. É melhor dizer isso do que manchar a reputação de alguém gratuitamente, manchar a reputação do seu próximo. Então, Paulo está chamando a atenção sobre isso na igreja também, pecados da língua. E nós precisamos controlar as nossas palavras. Nessa mesma esteira, Paulo vai dizer aqui sobre a mentira. Olha lá o verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Estão vendo que ele está falando sobre trocar as vestes, né? Despiram deste velho homem. Então a mentira, ela é um problema tanto na sociedade quanto na igreja, porque quebra a confiança das pessoas. Consequentemente, ela promove intrigas, promove guerras, promove brigas. Alguém comprou o que o outro disse, mas não era verdade. E o objetivo com tudo isso, meus irmãos, é que a igreja seja um lugar onde os relacionamentos são pacíficos. Deus chamou o seu povo para viver em paz. Essa é a lição para nós aqui. Vocês se lembram que o verso 20 lá do capítulo 1 diz que Cristo, através da sua cruz, ele fez a shalom de Deus. Ele promoveu a paz, nos reconciliando com Deus. Mas Cristo também nos reconcilia com o nosso próximo. Na nova vida, então, nós devemos nos esforçar para viver em paz com nossos irmãos, porque este é o maior mandamento: amar a Deus, amar ao próximo. E isso passa, então, por isso que Paulo está mostrando aqui, pelo nosso temperamento, pelos sentimentos que nós alimentamos, ou aqueles que devem morrer, e também pelas palavras. Por quê? As palavras refletem diretamente aquilo que nós sentimos. Jesus resumiu isso em uma frase, com a sua sabedoria: a boca fala do que o coração está cheio. Então a boca simplesmente é aquilo que externaliza o que já está no interior. Os sentimentos ruins precisam morrer na nossa vida, porque em algum momento, por mais que você, que abriga esses sentimentos ruins, queira disfarçar diante dos outros com a maquiagem, eles vão aflorar. Escapole, sabe? Então é melhor tratar dos sentimentos do que tratar artificialmente das palavras. As pessoas mentem uns aos outros com as palavras, mas nós precisamos cuidar antes do coração. E assim as palavras não vão ser um problema. Então, Paulo está falando disso. E por que isso está ligado aqui aos relacionamentos no meio da igreja? Veja como Paulo termina o texto no verso 11 agora. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por que é que, no meio de uma lista de pecados que Paulo fala, de dinheiro e de sexualidade e de ganância, depois de sentimentos e de palavras, ele termina simplesmente falando dessa diversidade de grupos? Porque, volta a esse ponto, o interesse dele é que haja paz nos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos no interior da igreja. E aí ele cita essas pessoas. Paulo está dizendo a eles: olha, você judeu, não chame o grego de pagão. Você que é grego,
Não se ache melhor do que os outros porque você estudou filosofia. Não seja alguém arrogante. Você que é livre, não trate o escravo com desprezo. Ele é seu irmão na fé. Você que é escravo, não alimente ressentimentos. Você foi livre em Cristo. Vocês têm o mesmo Senhor agora. Então, na nova aliança, o que Paulo está mostrando é que estas distinções, que podem ser importantes para a sociedade, não são importantes para a igreja. Distinções de raça, de gênero, de status social. Isso não deve ser um problema para nós. Eu não gosto de fulano porque ele é nordestino, porque ele é sulista, porque é paulista. Eu não gosto do pastor Jada porque ele é mineiro, tem um sotaque muito ruim de ouvir. Não faz sentido. E nem faz sentido pastor Jada não gostar do X dos cariocas, né? Deus, Jesus. Não tem problema com isso. Cristo é tudo em todos. Está aí na sua Bíblia, verso 11. Por que não faz sentido essas distinções? Cristo é tudo e está em todos. Então Deus quer relacionamentos restaurados. E como que isso é feito? Jogando a roupa fora. Trocando o guarda-roupa. Jogando fora as vestes de Adão. Essa é a imagem de Paulo. Existem roupas que pertencem ao velho homem. São comportamentos da nossa velha natureza. São esses pecados que ele mostrou aqui. É engraçado porque na vida cristã nós nascemos velhos. Depois é que Cristo faz de nós um homem novo, que é renovado à imagem de Cristo. Mas todos nós nascemos neste velho homem que é o Adão com seus pecados. Então essas roupas de Adão não cabem mais em nós. Estes comportamentos não servem para o cristão. E aí você que ouve isso pode pensar, poxa, mas esses pecados são difíceis de lidar. O que eu vou fazer para resolver? No verso 10, Paulo diz, revistam-se do novo homem renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Joga-se fora as vestes antigas e se reveste de novas vestes. Que vestes são essas? A imagem do Criador. Ou seja, Cristo é a imagem de Deus. Não é isso que nos diz no capítulo 1? Nós nos revestimos de Cristo, a imagem do Criador. Nós somos feitos à imagem de Deus. O pecado manchou essa imagem e agora Deus está restaurando. Olha o que Paulo diz lá em Coríntios 3, verso 18. Todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Notem aqui o que Paulo está dizendo. Nós somos transformados por Deus em Cristo na medida em que contemplamos a Cristo. O novo homem que precisa ser formado em nós não vai surgir simplesmente conhecendo a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, autoconsciência. Autoconsciência por si só não salva ninguém. Você se conhecer sem ter como se salvar a si mesmo é como tentar se salvar de um poço puxando pelos próprios cabelos, sabe? Precisa alguém fazer isso por você. Então nós somos transformados por Deus na medida em que contemplamos a imagem de Cristo. Você precisa conhecer mais a Cristo para ser transformado. Nós não somos transformados com regras humanas, como Paulo já mostrou. Nós só somos transformados quando somos vestidos da justiça de Cristo. Me lembro aqui, caminhando para o final da parábola do filho pródigo, que Jesus contou aos seus discípulos, e os fariseus estavam ali bem próximos para ouvir. E a parábola, uma determinada altura, diz que aquele filho que pediu herança, que enfiou o pé na jaca nos pecados, que abandonou a casa do pai, depois de chegar ao fundo do poço, ele retorna.
E quando ele retorna, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o que o pai diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Estão vendo a roupa? Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Então Jesus já mostrou essa metáfora aqui das novas vestes para a nova condição do ser humano perdoado por Deus. E eu tenho 3 aplicações finais aqui para nós fecharmos. Primeiro, a partir desse texto e disso que nós vimos aqui na parábola do filho pródigo. É Deus quem nos dá novas vestes por sua graça. Quando se fala de roupas novas, não são roupas que nós iremos comprar. Não são coisas que nós, pela nossa própria força, iremos fazer. Esta é uma operação feita em nós pelo seu Espírito. Por isso nós começamos cantando: Espírito, enche a minha vida, transforma-me, para que a minha vida seja para o teu louvor. Então é Deus quem nos dá novas vestes. Uma segunda coisa, Ele nos chama para alegria. Quando Paulo começa essa lista aqui de pecados, começando pela sexualidade, que é aquilo que as pessoas no mundo idolatram, alguém poderia pensar: poxa, mas a vida cristã então é uma porcaria, que não tem direito a prazer nenhum. Não é verdade, meus irmãos. A vida cristã e as virtudes cristãs promovem a alegria verdadeira, não são um fardo a ser carregado. Todos os pecados que a Bíblia condena, ela condena porque fazem mal ao ser humano. E vejam como que aqui, na parábola, o pai chama o filho para festa, para alegria. A imagem bíblica para o homem que foi perdoado por Deus não é de alguém que está prostrado e que vive se martirizando, entristecido. Não, é de festa, é de um banquete, é de alegria plena, desfrutando da maneira certa das coisas que Deus criou. Então, Deus nos chama para alegria. Essas virtudes, quando crescerem em nós, vão trazer alegria. E por último, vejam também que todos são chamados para a festa. O que o pai diz ao filho pródigo? Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Está no plural. Não é uma festa entre o pai e o filho, não é um churrasco só para os dois. Todos vão participar. Então, o que nós vemos com isso? Quando eu e você crescemos em santidade diante de Deus, quando a nossa vida está alinhada ao propósito de Deus, as pessoas à nossa volta também se beneficiam disso. As pessoas também são convidadas para a festa. Essas virtudes que Paulo está apontando aqui, e esses pecados que precisam desaparecer, não são um projeto narcisista de aperfeiçoamento moral pessoal. Eles são como uma árvore que não dá fruto para si, mas dá fruto para outros. Pessoas pervertidas atrapalham a vida de outros e não prejudicam simplesmente a si mesmos. Então, quando você vive no pecado, haverá prejuízo para quem está perto de ti. Quantos casamentos estão sendo destruídos por pessoas viciadas em pornografia? Então, isso é um mal. Não é a vida privada de alguém. Isto interfere na vida do outro, na família, nos seus amigos, no seu trabalho. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se você buscar a Cristo, se você for transformado à imagem de Cristo, as pessoas à sua volta também vão desfrutar disso. E você vai ser uma bênção para muitos daqueles que estiverem próximos de você. É para isso que Deus nos chama, meus irmãos. É por isso que Paulo inclui todos esses grupos aqui no verso 11, que pertencem à igreja. E eu espero que essa palavra também seja oportuna para restaurar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo aqui. Amém? Vamos orar. Nosso Senhor Deus, queremos te dar graças pela tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é verdadeira.
que nos confronta, mas que também nos consola, mostrando que não está em nós o poder de mudarmos a nós mesmos, mas Cristo, pela sua obra perfeita, é capaz de nos transformar. Ajuda cada um de nós, Senhor Deus, a visitar a sua própria alma, não simplesmente para contemplar aquilo que é mal, mas para jogar fora aquilo que não presta, aquilo que não é compatível com a nossa vida em Ti. Que o Senhor nos transforme e coloque em nosso coração um amor profundo por Cristo e por sua pessoa, para que cada um de nós seja cada vez mais parecido com Ele. Por tudo isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Vão em paz, meus irmãos. Tenham uma ótima noite.